Boa noite! Boa noite a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar o pessoal entrar, mulherada. Tá ansiosa pelo assunto de hoje. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, além de uma mega profissional, é uma mulher muito abençoada, sempre Deus colocando na nossa vida as pessoas certas no momento certo. E a Gabi, ela é especialista em estética avançada e ela aceitou o meu convite para estar falando hoje um pouquinho aqui com vocês sobre diástase abdominal. Então, vou chamar ela, deixar o pessoal entrar, vou chamar ela e ela vai se apresentar para vocês. Não se assustem com a beleza dela, porque ela realmente é linda, maravilhosa e ela é uma querida, além de ser uma mega profissional. Deixa eu enviar o convite aqui para ela. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu achar ela aqui. Vou enviar o convite. Ó, consegui! Oi, Olá! Gabi, boa Boa noite! Muito noite, tudo bem? bem-vinda! Obrigada, Obrigada. obrigada por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sei que o teu dia é mega corrido, né? Temos vida Obrigada. real, apesar de tudo. É Muito bem-vinda. verdade. Muito obrigada por me convidar para participar, né, dessa live, por estarmos juntas nesse desafio aí, que vai ser incrível. É um prazer para mim poder contar um pouquinho do que é a diástase e explicar um pouquinho melhor do meu trabalho. Que legal. Eu estava já fazendo o papel aqui de amiga, né? Tava falando para a mulherada que além de linda, maravilhosa, que é uma mega profissional, e eu já ia falar para elas da questão de ser mãe também, porque muitas vezes a gente acaba se identificando muito com essa questão de ser mãe, né, Gabi? Então eu vou E deixar de se apresentar e contar um pouquinho da tua história também. Como é que tu chegou na questão de se especializar na diástase? sim. Realmente, eu sempre falo que a partir da maternidade a gente descobre novos caminhos, novas áreas, né? Então, eu sou Gabriela, eu sou especialista em diástase e reabilitação pós-parto, né? E eu já sou formada desde 2018 em fisioterapia. E a diástase, ela surgiu na minha vida após a maternidade. Eu tenho dois filhos pequenos, então é um menininho aí de 3 anos e uma filha de 1 ano e 5. São um espaço pequeno entre os dois. E após eu ter a minha meu segundo filho, né, a Lídia, eu fui na médica e ela falou para mim, você vai estar com diástase. Daí eu parei, assim, pensei, diástase? O que que é, né? Nunca ouvi falar, não sei o que é. E fui atrás, assim, para ver, até comentei, falei, gente, o que que é diástase, né? E eu já atuava na área da fisioterapia, né? Já atendia em clínica, tudo mais. Mas depois disso eu falei, vou atrás de um tratamento para mim. E fui atrás de um curso que é especialista em diástase mesmo. E tratei a minha diástase. E falei, não, preciso de alguma coisa para me tratar. E fui atrás, fiz esse curso, tratei a minha diástase. E depois eu fui vendo assim que era uma dor muito comum de muitas mães terem diástase, né? E eu falei, nossa, então eu acho que é isso que eu vou trabalhar, porque eu vejo assim que elas se identificam e tinham alguns mesmos sintomas que eu. Falei, então é para essa área. E desde então aí eu atendo a maioria dos meus pacientes, né? São mamães, reabilitação pós-parto, ajuda a recuperar esses abdômenes aí que geralmente, né, após a gestação é difícil voltar e eu trabalho nessa área. Então, a Gabi, a partir da dor que ela teve da segunda gestação, procurou a especialização.
E isso é muito comum, né, Gabi? A gente sentir na nossa dor a dor de outras mulheres. E Eu também me isso, e eu identifico vejo bastante. assim, e eu vejo assim que quando a paciente chega, né, até mim, ou alguém me manda mensagem lá no Instagram falando, é mais fácil de eu entender. Porque eu sou mãe, eu passei por isso, então assim, é mais fácil. Talvez se eu não tivesse passado, eu ia entender como uma profissional. Mas eu já olho assim essas pacientes de uma outra forma, de já passei por isso, sei o que você está passando, né? Então, realmente, assim, a gente passou por essa dor, então a gente já sabe abordar de uma forma diferente. Exatamente. E a diástase, vai falar um pouquinho mais para o pessoal, mas ela é um dos grandes motivos que a gente não consegue voltar com a barriga de antes da gestação, né? Eu mesma até postei a foto ali antes um pouquinho para induzir as mulheres a pensar, porque eu realmente engordei 23 quilos, eu fiquei gigante, a minha barriga ficou muito grande, e eu olhava para minha barriga e disse, não, nunca mais na vida eu vou ter solução. E Uhum. realmente a gente tratando e fazendo os exercícios e tudo mais, vai voltando. Claro que é um longo caminho, né, Gabi? Não é assim do dia para noite. Na verdade, nada é do dia para noite. Mas sim, é possível, né? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do que é a diástase abdominal, porque a gente escuta muito diástase, e a gente não entende muito bem, né, o que é. A diástase, ela é o afastamento da musculatura, porque pra gente, durante a gestação, né, o nosso músculo, ele tem que se abrir para o bebê poder crescer lá dentro. Então, assim, a nossa musculatura, ela se abre para o bebê crescer, mas na hora dessa musculatura voltar, ela não volta, né? Na verdade, assim, se for uma diástase patológica, ela não volta em 60 dias. Agora, tem gente que pode ter gestações e a musculatura voltar. Então, a diástase é essa abertura desse músculo que na hora de voltar, ele fica ali com um buraquinho no meio. E ela tem diversos tamanhos. Geralmente, quando é um dedinho, a gente não considera como uma diástase patológica, que vai gerar grandes disfunções, alterações para as mamães. Se ela for acima de dois para mais dedos, daí sim, a gente já tem que buscar um tratamento, tem que ir atrás para fechar essa diástase. Sim. E além do mais, a diástase, ela é assim, eu sempre falo, ela é uma pontinha aqui em cima escrito diástase. Mas quando a gente começa mesmo a entender o que é, que na avaliação com as pacientes a gente vai ouvindo, existem outros sintomas, né? Então, os escapes de xixi, dores na lombar, muita alteração postural. As pacientes também sentem como se fosse um abdômen flácido, assim, aquela barriga, eu sempre falo de ainda estar grávida, meio uma barriguinha assim para frente. São alguns sintomas que elas relatam por conta da diástase mesmo. É, exatamente. E eu mesma tive muita dor na lombar. Eu tinha muita dor na Uhum. lombar e realmente tinha essa sensação, aquela pele flácida, caída, que tu olha aquela pele assim, parece que nunca mais na vida vai voltar. Eu É isso realmente tive, mesmo. em É função da porque dieta. a fraqueza muscular ali do abdômen tá na frente. E daí eu sempre falo assim, eu trato a diástase como se fosse uma caixinha. Então a gente trata ali, né, com a respiração, o diafragma, depois a gente fortalece essa musculatura mais profunda desse abdômen. A gente trabalha também a questão do períneo por conta dos escapes de xixi e também, como consequência, vai aliviando a parte da lombar. Então, por isso que quando a gente fortalece o músculo, a gente diminui as dores da lombar. E como é que a gente consegue identificar essa disfunção ou essas fraquezas? Então, Paty, alguns sintomas são assim característicos, sabe? Como eu te falei, às vezes a paciente ela sente mesmo que a barriga, o mais comum é assim, tive filho e a minha barriga não volta. Porque às vezes a gente pensa como, ai, mas eu tô muito acima do peso. Mas depende. Eu tenho pacientes na clínica que elas chegam até mim e elas fazem dieta, elas fazem academia, mas a barriga não voltou, fica Eu ali estufada. aconteceu comigo. Isso,
barriga fica estufada. Então, daí você para e pensa, nossa, não é só questão, né, da academia, da alimentação, a barriga não voltou. Então, são esses sinais de a barriga não volta como era. Também a questão da alteração postural, a pessoa senta a barriga para frente, mais flácida, são sinais da diástase, assim, que ela pode, né, identificar. Mas eu sempre comento com as pacientes, e eu acho legal elas saberem como que eu posso ver se eu tenho diástase. Então, eu sempre peço para fazerem um teste, pedindo para elas deitarem no chão, dobrando as pernas, e elas vão fazer uma leve flexão do tronco, como se fosse fazer um abdominal, mas sem levantar, fazendo uma contração desse abdômen. E daí ali elas colocam o dedo no meio dessa musculatura e vão sentir se tem um espaço. Então eu sempre, como nem todo mundo marca avaliação, né? Ou nem todo mundo sabe o que é, eu oriento a questão dos sintomas. Se você tem esse sintoma de barriga estufada, esses sintomas com escapes de xixi, esses sintomas com dor na lombar, opa, presta atenção, pode ser diástase, né? Geralmente são sintomas relacionados. Mas se a pessoa já, eu tenho esses sintomas, e aí? Então vamos fazer esse autoteste de deitar lá, dobra as pernas, flexiona lá o tronco, coloca a mão lá no meinho dessa musculatura e vê. Se tiver um espaço, o dedo vai entrar. Coloca a mão assim, vê se o dedo entra para ver a profundidade. Ela consegue também fazer essa autoavaliação. A partir daí começar um tratamento. Isso. E esta autoavaliação, tu vai estar ensinando a gente dentro do desafio ali, né? Como é que elas vão conseguir também identificar. Isso é bacana. Isso que eu achei. E me diz uma coisa, uma dúvida que eu tenho. A gente consegue prevenir? Tem como prevenir a diástase? Sim, hoje, por conta da agenda e tudo mais, o meu foco é mais na reabilitação pós. Porque acho que daí eu ia ter que ter mais uma de mim para tratar o pré. Mas sim, a diástase a gente faz uma prevenção, porque a gente faz com que a gente, quando está grávida, na verdade, a gente tem uma. Por estar o bebê ali, a gente não presta muita atenção que tem uma musculatura, que a gente tem que aprender a respirar melhor, porque tá o bebê ali, a gente só, né, solta esse abdômen, a gente relaxa. Sim, a gente consegue prevenir com exercícios de respirações, exercícios sempre soltando mais o ar, fortalecendo o músculo profundo. Claro, isso não faz mal para o bebê, não vai afetar na gestação. E junto a gente vai incluindo exercícios com uma bolinha, exercícios leves, mas que a gestante pode ir se fortalecendo por dentro, para daí ela, após ter o bebê, ela prevenir essa diástase. Então, na verdade, tu consegue prevenir antes. Consegue. E a diástase, ela não acontece só com gestante, né? Que é uma Não, isso dúvida das mulheres também. Não, a diástase, 70% ali é de mulheres pós-gestação, né? Porque eu falo, nós mulheres herdamos tudo, né? Então, 70% aí de uma disfunção é a gente que fica. Mas a diástase pode ocorrer também em mulheres que nunca tiveram filhos, mas são muito sobrepeso. Porque daí a gordura visceral, sabe? Ela faz com que tenha esse afastamento também da musculatura, porque é como se fosse um bebezinho ali empurrando, é mais ou menos o mesmo sentido, mas é gordura. E também pode acontecer em homens ou mulheres que têm o hábito de levantar muito peso. Então, assim, às vezes, pessoas assim de muita academia, assim, mas que levantam muito, muito peso, jogam muita força, muita carga na parede do abdômen e faz com que esse abdômen abra também. Mas assim, são porcentagens baixas, né? A maioria é mulheres pós-parto. Mas tem também a questão depois do sobrepeso, que é o que mais comum, e também essas pessoas que fazem muito esforço físico. Sim, as pessoas que engordam e emagrecem também, né? O famoso efeito sanfona acaba também acontecendo. É isso mesmo, porque daí vem gordura, abre essa musculatura, mas daí ela emagreceu, mas o músculo não voltou. Daí, de repente, engorda de novo, essa musculatura vai abrir, daí não tratou, daí a musculatura na hora de voltar não volta. Então, acontece sim. Até uma das
perguntas, às vezes as pessoas devem achar estranho eu falar assim, mas você já foi obesa, já teve esse sobrepeso antes, né? Assim, na hora da avaliação da diástase, mas é que às vezes ela já foi obesa, não tratou uma diástase, pode ser que ela tenha também. Ou às vezes até pela genética também, né? A própria genética da pessoa, talvez ela engorde um pouco e também para ela já é um sobrepeso, né? Não Isso necessariamente ela tem também. que ter muitos quilos acima do peso para ter o sobrepeso. Não, mas geralmente quando tem um sobrepeso um pouco a mais, a não ser que ela seja muito magrinha, né? O biotipo dela seja muito pequenininho, que daí o tanto que ela engorda ali já abre um pouco mais essa musculatura. E tem alguma forma, então, da gente fortalecer essa região abdominal para não acontecer a diástase? Tem. Para quem não tem filhos, por exemplo, né? Porque, na verdade, é um músculo. Entende-se que a Isso. gente precisa fortalecer. Mas também entende que não adianta tu ir lá na academia e morrer fazendo abdominal. Se tu Não. fizer É, da eu forma sempre errada, também não adianta. Eu sempre falo e o que eu oriento as pacientes é que, assim, no tratamento, né, até que a gente faz, eu sempre falo, pense que o nosso músculo ele demorou 9 meses para abrir e ficou aberto. Na hora de fechar, eu adoraria poder falar para a paciente, em 2 sessões a gente vai fechar a diástase, mas não. É um tempo, sabe? Até, assim, no desafio que elas vão poder participar, são etapas de exercício, onde elas vão aprendendo sempre de uma maneira mais leve, fortalecer os músculos profundos, aprender a fazer a respiração, fortalecer o transverso, que é o músculo mais profundo que nós temos, fortalecer o períneo, e conforme elas vão fazendo, né, essas etapas, elas vão evoluindo também, do nível inicial para o nível intermediário, para o nível lá mais avançado. Então, assim, a gente consegue fazer exercícios, tudo envolvendo a respiração, sabe, Paty? Porque às vezes as pessoas acham assim que, mas é exercício, como você falou, abdominal? Não. O abdominal, se a gente faz muito abdominal, mas tem o músculo aberto, né? Então eu vou estar forçando no meio ali, sendo que tá aberto. Então, assim, o Aí vai abdominal, piorar, na verdade. eu sempre bato assim na tecla de que abdominal é muito bom, né? Mas para quem tem diástase, a gente evita fazer. Só após finalizar o tratamento do diástase que a gente consegue fechar, né, essa musculatura, contrair, que daí a gente pode ter uma vida de exercício para fazer abdominais e prancha também, lembrando. A prancha não Prancha é interessante para quem tem a diástase, então. não, a prancha a gente evita por conta assim de ela vai forçar mais. Então tem a gravidade, né? A gente tá de barriga para baixo e além de tudo tem uma abertura na musculatura. Então são dois pontos negativos ali. A gente evita fazer a prancha também. E é muito assim, é impressionante como faz, como dá toda a diferença, né? Eu, há uns menos de 10 anos atrás, mais ou menos, eu olhava minha barriga e eu achava que realmente eu não tinha solução. Porque eu emagrecia, meu percentual de gordura baixa, aquela barriga continuava ali. Quando eu fui colocar prótese de silicone, eu pedi para o médico fazer uma lipo. Eu digo, doutor, eu quero tirar essa barriga, eu não aguento mais. E graças a Deus ele me disse que não. Ele me disse, não, tu não vai fazer lipo, porque primeiro é muito pouca gordura, tu tem um excesso de pele, afinal eu engordei 23 quilos, né? Tu viu a foto do tamanho da minha Eu barriga? Era gigante. vi. Então, assim, eu engordei muito e não ia adiantar eu fazer lipo, porque eu ia ficar com aquela pele, digamos assim, caída. Então, ele disse para mim que não iria fazer. E aí, ele me deu a ideia de procurar, né, ajuda para fazer o tratamento com o vácuo, o hipopressivos, né, musculares. E aí, eu comecei a fazer tratamento, comecei a praticar. Então, assim, faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu pratico sempre. Impressionante a diferença da minha barriga. Eu não sabia que eu tinha um músculo embaixo da minha barriga. Então, hoje, eu percebo, assim, que a minha musculatura... E eu quase não faço abdominal. Quase não faço. Eu faço, assim, uma vez na semana, quando muito. Então, muito mais assertivo fazer com a respiração e fazer direitinho o tratamento do que o próprio abdominal. É muito real isso. É por isso Isso. que eu pedi para que tu falasse um pouquinho mais, porque as mulheres têm essa crença, eu preciso me matar fazendo 1000 abdominais. E não, né?
Isso é verdade. Acho que deu um bugzinho na minha luz ali, mas não tem problema. É, deu uma escurecida, mas tá bom. Né? Deu uma escurecidinha ali, mas acho que foi a minha luz que não. Aí, ó, voltou, Agora tá voltou. vendo? Então, assim, isso mesmo. O abdominal em si, ele não vai fazer a gente perder barriga. E muito legal a orientação do médico, porque eu aqui também na minha cidade trabalho em conjunto com profissionais de plástica, né? Porque, Uhum. assim, às vezes, aquilo que a gente comenta, a gente acha que tudo é gordura. Tudo é Exato. gordura. E daí confunde também, porque às vezes quem tem mais gordura acha que tudo é gordura, mas às vezes também é diástase. E quem é bem magrinha, não tem nada de gordura, não consegue perder a barriga porque também é diástase. Então, assim, é legal porque daí ele te orientou e você foi atrás da causa, Exato. né? Não ficou fazendo lipo e achando que o problema era só a questão, né, de gordura ou da flacidez. Exato. Eu também vejo bastante mulheres que fizeram abdominoplastia. Então, assim, fecharam, né? Porque na abdômeno, geralmente, eles costuram a musculatura Sim. para ela juntar. Mas quando algumas já relataram vieram até mim e relataram que, mas eu tenho abdômeno, então assim, não tem gordura, porque, né, puxou lá embaixo, costurou. Mas minha barriga parece que é estômago alto. Daí Exato. eu sempre falo, gente, é porque por mais que a gente costurou esse músculo, ele tá flácido. Então a gente tem que fortalecer, né? E é legal porque, assim, que nem você falou, eu, por exemplo, também. A minha filha tem 1 ano e 5, fazem aí mais de 1 ano aí que eu também fiz todo o meu tratamento do diástase, então eu fechei a minha diástase, mas até hoje eu faço os exercícios respiratórios. Porque realmente, nem você falou, eu evito fazer abdominal. Porque, Fortalece assim, muito, né, o exercício. claro, porque a gente fortalece muito a musculatura profunda. Então, assim, o abdominal, ele também fortalece, né? Mas quando você começa a fazer as respirações e fortalecer mesmo esse músculo, Isso. você vê, assim, que parece que fortalece mais, sabe? Exatamente. Porque é um pouquinho até diferente do LPF que você comentou, a técnica que eu uso, que é mais voltada para físio mesmo, a gente sempre trabalha sem o vácuo. Porque algumas pacientes, algumas alunas, eu vejo elas às vezes perdem um pouco da contração no vácuo. Então, assim, porque daí, né, faz vácuo, 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 às vezes elas só mais chupam a barriga do que tentam contrair. Sim, porque tem Então, toda assim, a questão da respiração também, né? isso, e às vezes o vácuo faz um pouco de apneia, que é segurar mais o Isso. ar ali. Então, o que eu faço, né, é exercício sempre puxando o ar pelo nariz, enchendo o pulmão de ar, abaixando as costelas, abaixando, abaixando, abaixando as costelas, ativa o músculo e segura, e fortalece. Então, assim, ajuda a afinar a cintura, porque a gente aprende a ativar essas costelas e abaixar elas. Por isso mesmo que quem tem, às vezes, as costelas mais abertas, ajuda também a deixá-las mais baixas, porque a gente aprende, na hora de soltar o ar, a fechar elas. Então, assim, são várias coisas que, tratando a diástase, a gente consegue melhorar. E tem que seguir fazendo os exercícios também, né, Gabi? Isso. Eu sempre falo assim, né? Como que funciona? Você vai fazer os exercícios, as etapas que tem que ser feito, que é a inicial, a intermediário, o avançado, mas daí após a gente continua fazendo os exercícios, mas porque vai voltar a diástase? Não. A diástase ela só vai voltar caso você engorde muito ou você tenha uma outra gestação, porque por você ter fechado a diástase, pode ser que na próxima gestação ela volte, Isso. né? Volte, eu falo, o músculo volte a fechar, mas pode ser que não. Exato. Depende de quanto tempo, né? Depende de quantos quilos você engorda, depende se cresceu muito esse abdômen, do peso do bebê, do tamanho dele. Mas assim, após finalizar, eu sempre falo para as pacientes, gente, mal não faz respirar. E sempre fortalecer a musculatura profunda, porque é para a vida. Você vai estar lá na academia, fazendo um agachamento. Ativa esse abdômen, né? Deixa ele contraído para a gente fazer uma boa execução do movimento lá. Vamos fazer que nem o teu lá, um desafio.
ativa esse abdômen para fazer um salto. Para tudo a gente vai precisar da musculatura do Isso. abdômen, né? Para nossa Uhum, super. lombar, para nossa Para postura, para tudo, na lombar, verdade. é muito importante. Aham. É uma das partes mais importantes, diria, né? Isso que eu acho legal, assim, porque que nem eu comentei, eu sempre trabalhei, né? Eu tenho pós em dermatofuncional, e às vezes eu sempre tratava, eu nunca tive esse olhar, assim, pro aluno de que às vezes poderia existir uma musculatura fraca, sabe? Às vezes Sim, tudo eu olhava, muita gordura, muita gordura. E daí, às vezes, a pessoa, né, que nem se a pessoa não tem diástase e ela faz um desafio e ela faz uma dieta, é claro que ela volta, porque, né, gente, eu sempre falo, cuidar da alimentação e fazer uma atividade física, isso é para a vida, é para nossa saúde, é a longo prazo. exato. Mas se tem uma disfunção da diástase, daí às vezes não volta, sabe? Então, por isso que a gente cuida da saúde e também trata a diástase. Por isso que eu achei legal no desafio, porque as mulheres, né, que nem eu falei, vai ter lá como identificar se tem uma diástase ou não. Quem se identifica e vê que tem, começa a fazer o tratamento do diástase, mas nada impede que nos outros dias dos desafios ela faça os exercícios dos desafios. Exato. E na verdade, assim, muitas me pedem, porque eu sempre compartilho ali os exercícios que eu faço, né? Do vácuo, agora eu vou fazer da diástase, mas é difícil a gente explicar. Então, às vezes, eu não vou explicar uma coisa errada, jamais, mas assim, elas percebem em mim o quanto faz diferença. Porque quem me acompanha mais tempo percebe que realmente a minha barriga hoje é marcada, Uhum. o meu abdominal é mais marcado. Por mais que eu já não tinha tanta gordura, meu abdominal não era marcado. Então isso foi mudando. E é impressionante assim a mudança. E eu percebo assim, eu conheço muitas meninas, muitas que são aquela falsa magra, que tem só a Ah, isso é. barriga, né? E Uhum. algumas têm filho, então nem tem essa ideia de que pode também ter a diástase, enfim. Existe um tempo para a gente detectar isso pós-gestação? Tem um período mínimo e máximo, digamos assim, ou qualquer momento? Na verdade, para tratar a diástase não existe um tempo limite. Se você fez um parto normal, após 30 dias você já pode começar iniciando o tratamento com as respirações iniciais. Após cesárea, você já pode iniciar 45, 50 dias ali, dependendo do que o médico liberar. Mas, eu já tive pacientes que eu tenho filho há 10 anos. Opa, vamos tratar esse abdômen, porque a gente fala a nível muscular, né, Paty? Então, Tem assim, a a nível. memória. Isso! A nível muscular, eu sempre falo assim para os pacientes: a gente não vê, às vezes, uns senhorzinhos assim super definidos, né? A gente acha que é só jovem que é definido. É, Então, exatamente. com o abdômen é a mesma coisa. A gente pode recuperar essa musculatura, não tem um tempo limite lá, desde que a gente recupere, né? Ai, que legal. E na verdade, sim, nada é fácil. Tudo é um passo a passo, tudo é difícil. A gente tem, eu sempre falo, a gente que escolhe o nosso difícil, né? Porque se nós duas estamos aqui, nós duas temos dois filhos, passamos por duas gestações e conseguimos, então quer dizer que todas conseguem. Basta a gente realmente querer e precisa sim ser um conjunto de coisas, alimentação, exercício, tratamento eficiente, né? Talvez, além de fazer o exercício ali em casa, precisa fazer, talvez até na clínica, enfim, tu deve ter muitas pacientes que precisam fazer algo a mais próximo. Mas precisa começar, porque se a gente não começar, a gente nunca vai ter um resultado diferente do que a gente tem há muitos anos. Então, a gente Isso eu vejo. escolhe o nosso difícil, né? Isso, e eu vejo isso mesmo. Às vezes as pacientes elas ficam meio relutantes assim de será que faço tratamento, não faço? Mas eu percebo que quando elas dão esse start, tudo muda. Daí ela já, putz, já vou fazer um tratamento, dela já começa a cuidar da alimentação. Então já vou começar a fazer umas caminhadas, já vou entrar numa academia. É, E isso que é legal, assim, porque você ver outras mulheres que passaram pela mesma coisa e você olhar assim, nossa, mas ela conseguiu? Então eu também consigo. E é isso que eu sempre falo para quem chega, né, chega até mim, assim, realmente eu tenho algumas assim que eu atendo mais na clínica, né? Porque daí na clínica eu consigo fazer um tratamento também mais voltado assim pro
um corporal mais específico, alguma coisa assim. Mas tudo é voltado, né, na minha especialidade, que é a reabilitação muscular. Então, quem é de casa vai conseguir fazer a mesma coisa. O que a gente faz ali na clínica, a pessoa vai conseguir fazer na casa dela. Eu sempre falo no quarto, na sala, ela vai conseguir. Mas assim, ela precisa se dedicar, né? Pra tudo. Então, Exatamente. assim, a gente dá, né, pra pessoa, assim, a oportunidade. Daí ela precisa Ferramentas e lá. oportunidades. É isso Exatamente. mesmo. Uhum. E aí vai depender da dedicação de cada uma. E, inclusive, assim, dentro do grupo, principalmente ali no desafio, a gente percebe isso, que algumas têm um resultado muito melhor do que as outras. Por quê? Porque talvez se dedicou um pouquinho mais. Então, eu sempre falo, gente, é difícil emagrecer, mas também é difícil continuar gorda, é É, difícil fazer dieta, mas também é difícil tu continuar se sentindo mal, com autoestima baixa, acima do peso. Então, a gente vai escolher sempre o difícil que a gente quer permanecer, que a gente quer estar, sim. é uma decisão. E realmente o desafio é um start para a tua decisão, porque vai muito além. A gente sabe que por mais que o desafio é só 21 dias, né, tu começa a ver um resultado, mas dentro do desafio elas vão ter depois acesso por 12 meses, então também vai depender da dedicação de cada uma, vão conseguir seguir fazendo se quiserem, mas esse momento que a gente está juntas, compartilhando, uma incentivando a outra, os próprios exercícios, uma ajudando a outra, faz toda a diferença. Faz toda a Faz, e eu diferença. vejo isso mesmo. Vai muito assim. Eu já tive pacientes que, nossa, todos os dias, né? Porque como que funciona? O desafio você vai treinar ali todo dia um pouquinho, porque a gente tem que dar estímulo para o nosso corpo para ele entender o que que é, da mesma forma com um alimento, né, Paty? Todo dia a gente vai dando um estímulo de, ó, vamos melhorar essa alimentação, vou comer uma coisinha, né? Não vou sair da minha, da O minha protocolo, alimentação. né? Isso, do protocolo, isso mesmo. Então, com a diástase é a mesma coisa. Todo dia ela vai treinar ali um pouquinho, vai dando estímulo nesse abdômen, tem que dar o start. Eu tenho pacientes que faziam todos os dias bem certinho. O resultado delas é maravilhoso. Porque daí ali eu vejo e falo assim, realmente, fez todo dia. Tipo, então A se tua dedicou. orientação é fazer todo dia. Isso, O todo dia, exercício pelo tem que ser menos até feito todos os dias. terminar as etapas, E né? quanto tempo, em média? É 10 minutos, 15 É, minutos? Como é que funciona? Aham, cada etapa, assim, é uma média de 4 exercícios. Então, exercício que a gente vai trabalhar toda a parte ali do diafragma, né? A parte da musculatura profunda, a musculatura lá que segura o xixi, a musculatura das costas. Então, é uma média de 4. Quando eu faço, assim, é uma média de 10 minutos ali. 10 minutinhos do dia que você tira, né, para cuidar da saúde. E eu vejo, assim, também que pacientes que fizeram, né, o tratamento, mas não treinavam todo dia. Deu resultado? Deu. Mas não, a gente vê assim que faltou ali, É um sabe? Um conjunto de pouquinho. coisas, não Isso. adianta. Daí depois que ela faz, né, para manutenção lá, que eu falo, depois que terminou a etapa, que é o bônus de fazer, daí talvez ela pode dar um espaço, treinar ali um dia sim, um dia não, vai, né? Mas sempre lembrando de ativar lá essa musculatura. Exatamente. E exatamente isso que eu pensei com todo carinho. A gente conseguir pegar essas mulheres pela mão realmente e conseguir suprir todas as necessidades do exercício físico. Porque, poxa, se tu não tiver 20 minutos para fazer um treino em casa, é só levantar do lado da cama e fazer. É um treino metabólico que vai ser para te começar o dia bem. Tu vai fazer o exercício da diástase, tu vai te alimentar saudável. Como é que tu não vai te sentir bem? Não existe essa possibilidade. E eu vejo assim, né, Paty? Talvez, assim, pra, né, quem vai começar o desafio aí, no começo pode ser um pouco difícil até pegar o hábito, né? Claro, Realmente, tipo, tem eu vejo por mim, eu também já fui assim, de iniciar o tratamento, daí, esse dia não fiz. Mas daí, quando você tenta, não, mas eu preciso, né? Não, eu vou me dedicar. Vai muito, assim, delas pensarem, não, mas agora eu vou me dedicar, né? Então, E aí assim, tu quando a olha ali gente. no grupo, tá todo mundo dedicado, todo mundo E fazendo, e aí você tu vai, não. mesmo com Daí você vontade, pensa, vai. isso mesmo, daí você pensa assim, daí lá no verão, quando as pessoas estiverem com os abdômenes lindos, daí eu não me dediquei, né? Então daí bate a É. consciência.
E assim, e quanto mais o tempo passa, mais difícil vai E, ficar, né? A gente precisa isso. ter consciência disso. Porque é óbvio que o metabolismo de 40 não é o mesmo de 20. Isso é É, eu fato. sempre falo para as pacientes de que você pode ter 65 quilos. Você foi mãe, passou pelas alterações lá que são de uma gestação, emagreceu e voltou aos 65. O seu corpo não vai mais Não, ser como era de exato. antes. Tem essas alterações, né? Mas aí, se a gente ficar pensando que é difícil, realmente vai ser difícil, né? Porque tu já tá É, declarando que é difícil, daí tu não vai nem começar. E quando a isso gente é percebeu, já passou verdade. 5, 10, 20 anos, enfim. E aí a gente fica ali se lamentando e não começa. Então E sempre o vai que ser eu difícil, para tudo na vida, na verdade, né? Isso. E o que eu vejo, assim, muito até como um estímulo, sabe? Depois que você pega o hábito mesmo, assim, de se cuidar, aprender como que eu falo, a ter uma alimentação mais saudável, né? Porque às vezes ser muito restritivo em tudo, as pessoas não levam muito a Não, sério, né? Mas aprender a mudar o hábito, né? exato. É Porque é muito disso, na difícil. verdade. Mas é muito difícil a pessoa parar e pensar, nossa, me arrependi de ter Não tem. feito isso. Não, todo mundo, depois a pessoa fala, nossa, sinto falta de Exato. ter esse hábito, sinto falta de me cuidar, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, no começo pode ser difícil a gente dar esse start, né? Que nem começar o desafio aí, a se dedicar, mas depois que você engrena, daí depois eu acho assim que a pessoa só tem a É. agradecer, né? Começa a sentir mais energia, o teu dia começa a render mais, tu começa a te sentir mais disposta, a autoestima começa a elevar, porque tu vai te olhar no espelho e daí talvez aquela calça que tu não usava semana passada, essa semana tu começou a usar e aquilo vai te motivar e aí tu vai lembrar, "Ah, mas eu tenho aquela roupa no guarda-roupa que eu também quero usar, então semana que vem minha meta vai ser aquela roupa." E Isso. uma coisa puxa a outra, isso é cíclico, né? Então por isso a importância, assim, eu sempre falo, a importância do ambiente. O ambiente faz toda a Isso. diferença. Por isso que é legal ali, né? Que nem até do desafio, assim, uma incentivar a outra, ou ver que a outra tá fazendo, porque daí é aquilo que a gente comentou. Você vê e fala, ah, mas a pessoa tá fazendo, então E eu ela também consegue, eu quero. consigo. É. Isso, aham. Então, assim, e o mais legal é que a gente conseguiu linkar, né? Tanto a parte de se cuidar, como se talvez a pessoa já se cuida, mas quer, né, continuar se cuidando, mas o abdômen não voltou. Então, é a diástase, daí tem como você tratar essa diástase. Então, eu acho que tudo é para somar mesmo. É, porque o nosso comportamento, né? O comportamento humano é muito difícil da gente mudar muitas coisas, então a gente precisa às vezes de orientações. E o ser humano ele já é bloqueado para isso, muitas vezes, né? É, Então a gente precisa buscar orientações que a gente fica naquele automático. E aí tu não consegue, tu acha que tu não consegue fazer outras coisas, enquanto uma pessoa não vier pela mão e te pegar e dizer, não, tu precisa fazer isso. Porque quando tu perceber, tu já tá com colesterol alto, tu já tá com triglicerídeos, imagina, né? Então eu vejo muitas mulheres jovens, lindas, que não se cuidam, porque não se acham que precisam ser as suas prioridades. Então, a autoestima, a estética, sim, precisa estar dentro do teu dia a dia, precisa ser tua prioridade, né? Até até porque as muda unhas. o ambiente, né? Eu Exato. sempre falo para elas assim, quando elas chegam até mim, eu falo, gente, vai muito além só de uma estética. A gente tá, né, fazendo um desafio, a gente tá fechando uma diástase, mas vai muito além. Vai porque o teu marido te enxerga com outros olhos quando você começa a se cuidar. Você Porque tem tu mais vai te enxergar com disposição outros com os olhos. teus filhos, né? Então, assim, vai além. A gente começa a ver assim que não é só uma coisa, eu vou fortalecer meu abdômen aqui, vou fazer um exercício porque eu preciso só emagrecer. Não, você começa a ter disposição, você já começa a mudar o teu estilo de vida, o teu hábito, né? Exato. Até tem um comentário aqui. Tem hérnia de disco, começou a fazer exercício para em 3 semanas abandonou a medicação. É sobre isso, né? Na verdade, a gente precisa gerar saúde, a gente precisa incentivar o nosso corpo a funcionar. É só isso. Parece muito simples, né? Ontem até eu estava na live com o Diego e estava falando sobre isso. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Sim, A gente que não faz funcionar da forma correta. É a mesma coisa que é um carro.
que é a diesel, se tu colocar gasolina nele, ele não vai funcionar. Isso Então é mesmo. a coisa. Então, parabéns, Débora. Realmente é assim mesmo. Você resolveu se dedicar, né? Olhar para você e ver ali que a medicação, gente, não é que eu, pelo menos particularmente, sou contra. Não, eu acho que em muitos casos é necessário. Mas que nem a própria Paty falou, o nosso corpo ele é perfeito. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para ele como uma máquina perfeita, ali a gente começa a tirar de lado, assim, as coisas que fazem ele funcionar, né? Sendo que ele funciona perfeitamente. Exatamente. Então, um exemplo assim, né? Que nem, às vezes eu vou buscar a minha paciente esses tempos chegou e falou assim: olha, eu vou fazer um abdômeno, mas daí agora mas eu vou fazer o diástase. Daí eu falei assim: não faça abdominoplastia. Até ela acabou de entrar ali, ó, maravilhosa, Pri, super dedicada. Eu falei: não faça abdômeno porque você vai gostar do resultado. E realmente tem sido muito bom os exercícios e dado muito efeito. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que aprender a se cuidar, né? Porque daí assim a gente vê que se por um acaso precisar fazer alguma coisa secundária, a gente vai atrás. Exatamente. Porque a gente age muito na ansiedade, né? A ansiedade, Isso. ela governa o nosso dia a dia. Então, essa ansiedade de querer ver a barriga ali chapada, ela vai muito além do que a tua vontade de praticar o exercício e aguardar no seu tempo, como tudo deve ser. Porque tudo tem um Então tempo por isso para acontecer. já aproveitando que você falou disso, é legal, né? Entra tanto para a parte do emagrecimento, pelo hábito ali da alimentação, quanto da diástase, a questão da ansiedade. Então, assim, não é fazendo 2 exercícios 2 vezes e parar que você vai fechar a diástase. Assim como Exatamente. não é fazendo um dia de exercício que você vai emagrecer. Então, assim, vamos controlar a ansiedade ali, é um tratamento que a gente vai fazer, né? É um desafio que a gente vai fazer para a gente ir aprendendo a entendendo que nada é tão curto, assim, nada é tão rápido, né? Exatamente. Uhum. O Deixa eu ver. primeiro processo, na verdade, o primeiro passo é realmente detectar o porquê que tu tem aquela ansiedade, detectar o perigo, né? Porque quando a gente está ansioso, ansiosa, o processo ele sempre começa por alguma crença, começa por aí. Então a gente deve prever todo e qualquer motivo, porque a nossa mente ela sempre vai fugir da dor, do perigo. Então ela sempre vai buscar informações que nos levam para o lado errado, como uma forma mais rápida, digamos assim. Então a gente já fica Olá, ansiosa. realmente deixei de lado uma cirurgia super invasiva com o lindo resultado de apenas o início do meu tratamento. Realmente, gente, o resultado da PRI tem ficado maravilhoso. Isso que a gente está no início do nosso tratamento. E eu sempre bato na tecla. Qual é o preço que você paga para não passar por um procedimento cirúrgico Exato. de horas, né? Ter um corte lá, às vezes. Como eu já falo, se precisar fazer, claro, né? Tem que ser feito. Mas assim, não tem o preço, né? Sendo que você pode se dedicar ali um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todo dia e conseguir também o resultado que você quer sem nada muito invasivo, Exato. né? Um E vai beijo, ser Pri. muito prazeroso, né? Porque com certeza ela vai dar muito mais valor para isso que ela está fazendo, porque ela está sentindo o processo, ela está passando Isso. pelo processo. Isso é muito importante. A gente não deve atalhar caminhos. E a lipo, realmente a plástica, enfim, é uma forma de atalhar caminhos. Tu vai ter o resultado que tu queres mais rápido? Vai. Mas ali na frente, daqui 6 meses, se tu não te cuidar, tu vai voltar tudo. E aí a frustração vai vir muito maior, né? Porque tu vai ter que começar o processo lá do começo, tu vai ter que te adequar à tua alimentação, porque se tu voltar a inflamar o teu corpo, como normalmente se fazia antes da lipo, vai voltar tudo de novo. Então, tu Isso não mesmo. tem como seguir a lipo fazendo uma cirurgia todos os anos, né? Não tem, não É, existe. Então, isso é não existe, eu sempre verdade. falo, não existe fórmula mágica. A gente precisa realmente fazer o que tem que ser feito, que é se cuidar. E tirar um pouco assim as crenças, né, algumas Sabotadores, limitâncias da nossa mente, assim, de que, tá? ai, mas é difícil, gente, é difícil, A gente escolhe mas é difícil. possível, né? É possível. A gente que sempre
escolhe o difícil, né? É bem Isso é difícil a verdade. gente acordar cedo para fazer o exercício. Talvez é difícil, mas também é difícil tu seguir dormindo, tu te sentir cansado o dia inteiro. Então, eu que tô mega acostumada, o dia que eu não acordo cedo para fazer, que eu faço sempre o meu cardio de manhã, eu divido meu treino em duas partes do dia, até em função da correria, eu organizo a minha agenda assim. Então, eu faço meu cardio de manhã cedo, depois do trabalho eu treino. Então, quando eu não consigo fazer isso, eu fico com preguiça o dia inteiro. Então, eu fico imaginando quantas vezes eu procrastinei isso na minha vida, porque eu colocava ali o relógio despertar meia hora, 10 minutos a mais, e eu não ganhava nada com aquilo. É Então, verdade. as pessoas às vezes elas querem buscar esse sentimento de, ai, tô cansada, tô com preguiça, não consigo, ai, é muito frio, é muito calor, é muito isso, é muito aquilo, e ficam dando desculpa. É Então a gente verdade. precisa levantar e fazer o que tem que ser feito, É né? verdade. Ana e Thay, queridas, um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui na live acompanhando a gente. E falando também, Paty, é isso mesmo que eu vejo. Eu também. Eu gosto de fazer meus exercícios na academia, sempre de manhã, né? Geralmente o horário que as crianças estão dormindo, porque nós que somos mães, a gente sabe que a gente tem que montar toda uma rotina Sim, aí, toda né, uma para adaptar logística. uma logística inteira. É, Mas também eu faço sempre os meus exercícios de respiração. Leva aí 10 minutinhos, eu faço 3 séries ali, mantendo 30 segundos, 4 séries, mantendo 30, 40 segundos. Fechou, gente. É maravilhoso, me sinto bem. Então, assim, é isso que você falou. São alguns minutinhos que a gente tira ali, para daí depois. E lembrando também uma coisa agora, às vezes as alunas chegam e falam, mas Gabi, são quatro, por exemplo, 4 exercícios, mas não consegui fazer. Gente, faz um. Importante a gente ativar esse músculo, né? Ou, por exato, exemplo, mas eu vou na academia, não posso ficar 50 minutos, mas vai e faz 20. exato, Faz alguns exercícios do desafio só para pelo menos pegar esse hábito exato. e fazer todo É, dia. Porque daí, se você já esse dia não faz, daí no outro dia parece que o corpo pensa, ah, também não quero fazer. E daí no outro também não quero. Então, assim, quando você vai mudando um pouco a chave ali, as coisas vão fluindo melhor, exato. né? E tudo no seu tempo, né? Eu sempre falo, tudo no seu tempo, cada um vai ter um tempo, cada um tem a sua parte fisiológica é diferente, digamos assim. Então, se hoje tu não conseguiu levantar e fazer junto os 20 minutos do treino, faz 5, Isso. faz um, faz 10, mas faz. Informa para o teu corpo, coloca isso na tua mente, que tu está ali fazendo e está ativando. Então, é mais fácil, às vezes, a gente dar desculpa que eu vou começar no próximo, na semana que vem. Ou eu escuto muito, ah, não, mês que vem, quando virar o cartão, eu vou na academia. Ai, quando Ah, isso, eu sim. faço isso. Sabe? Fica sempre dependendo de muitas coisas e aí acaba que nunca começa nada. Então, É, assim, dentro do desafio, a ideia já foi realmente a gente fazer treinos metabólicos para que a pessoa levante e faça. Por isso que o nome do desafio é Levanta e Vai. Porque é isso, levanta e vai. Não pensa. Então eu falo muito, né? Levanta e vai, não pensa. Porque 5 minutos, 10 minutos que vai fazer toda a diferença na tua vida. Não é nem só no teu dia, na tua vida. Então a gente é vai isso mesmo. conseguir fazer o exercício, o cardiovascular ali, junto com o exercício para diástase, que tu vai ter no máximo meia hora do teu dia tomado. Então, se a gente não se Isso mesmo priorizar que eu meia falo. hora, Isso, porque a gente deixa tantas outras coisas na frente, né? E às vezes a gente deixa esse tempinho de se cuidar para depois. exato, Por isso que quando os pacientes falam, uma coisa junta com a outra, né? Elas se completam. Então, assim, mas eu tenho diástase. Tá, mas então vamos fortalecer essa musculatura e vamos fazer uma caminhada. Então, por isso que eu falo assim, e daí as pacientes começam, porque delas começam já que eu tô fazendo esse tratamento, eu também vou melhorar. Isso que é legal, e é isso que a gente quer, né, de quem vai participar do desafio, que comece a fazer, dá o primeiro passo aí, que o resultado vai ser muito bom. exato. Depois É eu quero ouvir vocês bem-estar. falando aí do resultado e eu quero comentar com a parte aí do resultado que vocês vão ter. Dessa vez a gente vai ter muitos antes e depois aí, porque a mulherada vai fazer os exercícios da diástase e vai ver um baita resultado na barriga, que é a maior dor de todas, né? É verdade, eu acho que de tudo, assim, a maioria, eu sempre falo assim, qual que é uma queixa principal? Ai, meu abdômen não é mais como É, era. Eu falo, gente, a gente então vamos em busca disso, né? exatamente.
Mas eu acho que ficou muito bem esclarecido, Gabi. Te agradeço por todo o empenho, por toda a dedicação, por todo o amor à profissão que tu tem, que é nítido, teus olhos brilham quando tu fala, isso é muito legal. Eu sempre falo, eu estava falando antes ali de te chamar, que Deus faz tudo no tempo certo, Ele coloca as pessoas certas na vida da gente, e a gente se conheceu e parece que bateu muito assim, né? Então eu acho que o nosso Verdade. propósito de vida é muito parecido. Então te agradeço realmente de coração. Espero que todas consigam se dedicar e consigam ter o resultado que a gente espera, porque a gente fica mais ansiosa que elas, né? Eu sempre falo assim para as pacientes, o resultado de vocês também é o meu. Porque além de vender um curso, um desafio, um tratamento, a gente quer a melhor, a gente quer a melhor versão das pessoas, né? A gente quer ver o resultado de verdade. Então, acho que isso é o princípio da coisa, né? Isso daí é a missão. Eu fico muito feliz de participar dessa live, de poder falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. E quem tiver alguma dúvida a mais ou quiser comentar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, alguns sintomas, me manda uma mensagem ali no Instagram que eu sempre respondo e estou sempre à disposição. E vamos nesse desafio aí que a gente está animada. Te agradeço mesmo de coração. Agora, segunda-feira, a gente começa o desafio. E aí, de repente, ao decorrer da semana ou da outra semana, a gente combina uma live com as meninas do desafio, lá dentro do Instagram do desafio, porque a gente vai ter um Instagram somente para o desafio. Então, provavelmente elas vão ter dúvida, vão ou já vão ter resultado e vão querer compartilhar ali. Então, vai ser muito legal. E obrigada mais uma vez, conta comigo também. Estamos juntos aí por esse mesmo propósito, né? Obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Um beijo. Um beijo, fica com Deus, boa noite. Amém. Você também.